Então tá bom. A Dan Jones foi até lá e conversou com Franklin Worrell e perguntou o que havia acontecido. E o Worrell recebeu Dan Jones com uma atitude muito ríspida, muito rude, e falou para ele assim: "Você quer o quê? A gente levou tanto tempo para conseguir pegar esse homem. Finalmente a gente conseguiu pegar. Você acha que a gente vai deixar ele sair vivo daqui?" Dan Jones não esperava aquela resposta, né? Vinda de um homem que estava responsável por guardar, proteger a vida dos prisioneiros, né? Joseph escutou a conversa dos dois e quando Dan Jones voltou para a cela, Joseph falou para ele: vai lá e fala para Ford o que está acontecendo. Fala para ele sobre essa interação com o Worrell e diga a ele que a gente não está seguro aqui, que ele precisa fazer alguma coisa. Dan Jones foi então até o Hotel Hamilton e Thomas Ford ele estava de saída para Nauvoo. Ele havia dito a Joseph que ele iria a Nauvoo para conversar com os Santos. Ele estava querendo evitar uma guerra civil, esse era o medo dele. Ele estava com medo tanto que a Nauvoo Legion, que poderia chegar a quase 4.000 homens, invadisse Nauvoo, invadisse Carthage para libertar os prisioneiros e atacassem a cidade, né, armados e tudo mais. Como ele também tinha medo que as milícias que estavam acampadas em Carthage acabassem invadindo e exterminando os mormons em Nauvoo. Então ele ia lá, ele estava de saída para ir a Nauvoo conversar com os mormons e ter certeza que tudo estava sob controle, né? Ele havia prometido a Joseph que se ele decidisse mesmo ir, ele levaria Joseph com ele, porque Joseph estava com muito medo. Então Joseph falou: eu prefiro ficar perto de você o tempo todo, né? Bom, mas Ford decidiu ir sozinho e não falou nada para Joseph. Quando o Dan Jones chegou lá e contou para ele o que havia acontecido, né? Essa conversa que ele teve com o chefe da guarda, o Worrell, Ford falou para ele assim: não, você está se preocupando à toa. Teus amigos estão a salvo na cadeia, eu garanto a segurança deles. E Dan Jones, espantado com a ingenuidade de Ford, falou para ele: olha, você prometeu que preservaria, né, que protegeria a vida deles e você está negligenciando. Você precisa se lembrar de uma coisa: eles são mestres maçons e você também é maçom. E você deve proteção à vida deles. Você deve a eles isso. Existe relato de que quando Dan Jones falou isso, Thomas Ford ficou pálido, né? Mas não mudou nenhum plano. Falou para ele: não, fica tranquilo que eu garanto a segurança deles. E ele partiu então para Nauvoo. Quando Dan Jones voltou para a cela, na intenção, para a cela não, para a cadeia, para ficar com eles, né, ficar junto com eles, os guardas não deixaram ele entrar. E falaram assim: não, pode sair daqui, se você não quiser morrer antes do anoitecer junto com eles, é melhor você se mandar daqui. Dan Jones tentou ficar, mas a pressão das milícias aumentou, ele teve que voltar para Nauvoo. Ainda na quinta-feira, eles receberam a visita de Cyrus Willock. Ele entrou na prisão para visitá-los e ele trouxe também uma arma no casaco dele. Ele entregou aquela arma para Joseph. Falou: fica com essa arma. A arma não estava totalmente carregada, mas havia pelo menos 5 balas nela. E depois ele foi embora, inclusive ele levou uma carta para Emma, né? Falando de como estava a situação, mas ele ainda estava se sentindo seguro e dizendo que tinha consciência tranquila diante de Deus e dos homens, que ele não havia cometido crime nenhum e que tudo ficaria bem. Tudo bem. Agora então ficaram na prisão somente os 4. Joseph, Hiram, John Taylor e Willa Richards, o historiador da igreja. Alex Beam conta que depois do almoço eles começaram a se sentir... Estava muito quente na prisão e eles começaram a ficar muito tristes, muito deprimidos, né? Então eles deram $1 para um dos guardas da prisão comprar para eles vinho e charuto. Então o guarda trouxe para eles vinho e charuto, eles beberam, fumaram os charutos, né? E Steven Seagal veio e falou para eles: olha, eu acho melhor eu transferir vocês para
para a cela onde não existe conforto, mas existe segurança. Porque por causa do tumulto, né, que ele também havia escutado durante a madrugada, daquele tiro e as pessoas gritando lá fora. Joseph Smith falou para Stigl o seguinte: não, tudo bem, a gente pode ir para a cela, mas a gente pode fazer isso depois do jantar. Por enquanto a gente vai ficar por aqui. Alex Beam conta que estava muito quente, né, na prisão, eles deixaram a janela do quarto aberta e tudo mais. E John Taylor, ele estava na janela que ficava a oeste, né, mostrava o lado oeste de Carthage. E de repente, umas 4:30 da tarde, ele viu um grupo de homens surgindo do meio do mato em direção à cadeia. Eles estavam armados com facas, espadas, revólveres, né, armas de fogo. Eles estavam a cavalo, alguns a pé e também charretes. E eles tinham o rosto cheio de lama e com pó de pólvora por cima do rosto. Alguns deles estavam com a camisa ou a jaqueta virada do lado do avesso. E ele pensou por um momento que talvez aquela fosse a Nauvoo Legion, talvez fosse a milícia de Nauvoo para vir resgatá-los da prisão. E ele ficou lá, né, meio curioso. Eles ficaram olhando o que estava acontecendo e de repente eles viram que não era nada disso. Aqueles homens chegaram atirando e xingando, né, palavrões, xingando os mormons e principalmente Joseph com palavrões. E eles viram então que aquela na verdade era uma milícia vinda de Warsaw. Bom, eles começaram então, conforme eles se aproximaram da cadeia, eles atiraram para cima, meio que avisando, né, e assustando os guardas que estavam fazendo a segurança da cadeia e dos prisioneiros, avisando que estavam chegando. Eles entraram então invadindo, nisso o Joseph pegou a arma dele, Hiram pegou a outra arma e eles escutaram homens entrando na cadeia, já atirando, tá? Willa Richards e Hiram Smith ficaram contra a porta, tentando segurar para que eles não abrissem a porta. Só que como era muito fininha, tiros passaram pela porta e começaram a entrar tiros pela janela também. Quem estava lá fora também começou a atirar. Então, imediatamente, Hiram recebeu uma bala no lado esquerdo, próximo do nariz, que entrou pela porta. E uma outra bala veio da janela e atingiu ele pelas costas. E ele falou: eu sou um homem morto. E ele caiu de costas, tá? Joseph Smith começou a atirar imediatamente por uma fresta, né, da porta. Ele acertou, Alex Beam conta que ele acertou uma pessoa, né, um homem no ombro, outro no braço e outro ele acertou no olho. Alex Beam não menciona a morte deles, mas outros historiadores dizem que pelo menos 2 pessoas foram assassinadas por Joseph antes que ele mesmo tivesse sido assassinado, tá? Ele reagiu. John Taylor começou a atirar também. E ele chegou perto da janela, pensando, quem sabe eu consigo me jogar pela janela. Quando ele chegou perto da janela, ele recebeu... Bom, John Taylor pegou a arma de Hiram, tá bom? Quando Hiram caiu morto, ele pegou a arma e começou a atirar. Mas em seguida ele foi atingido, levou 4 tiros, tá? Vindo tanto pela janela quanto pela porta, porque eles estavam invadindo. Foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. O momento em que eles começaram a atirar até o momento em que eles mataram Joseph e Hiram, tudo isso durou apenas 3 minutos, tá? John Taylor recebeu um tiro no quadril, um tiro na perna, um na mão e um outro nessa região aqui, porque ele estava usando um paletó que tinha um bolso e ele tinha um relógio naquele bolso. As pessoas usavam relógio de bolso naquela época, né? Então um tiro acertou exatamente onde estava o relógio que acabou salvando a vida dele, né? Esse relógio, inclusive, está até hoje aqui no museu da igreja, na Praça do Templo. Quando ele viu que não tinha como reagir mais, ele se jogou para debaixo da cama e eles pensaram que ele estava morto, não atiraram mais nele.
Porém, Joseph então correu para a janela, também pensando que poderia se jogar, porque agora o revólver dele estava descarregado e a sala estava sendo invadida. Ele recebeu um tiro nas costas. Quando ele estava chegando na janela, recebeu um tiro pelas costas, que veio de dentro da prisão, e recebeu um tiro no peito, que veio de fora da prisão. Nesse momento, ele começou a falar a frase que os maçons falam em momento de extremo estresse. Ele só teve tempo de falar, Senhor meu Deus. Ele levantou os braços e falou, Senhor meu Deus. Se ele tivesse tido tempo de terminar de falar essa frase, seria, Senhor meu Deus, não existe ajuda para o filho da viúva. Mas quando ele falou, Senhor meu Deus, ele já caiu no chão, semi-morto. Um dos integrantes da milícia pegou Joseph pelo colarinho, levantou ele assim para a multidão e falou para ele com um tom bastante ríspido, né, falando palavrões. Falou para ele, Zé, nós te pegamos, finalmente a justiça foi feita. Alguma coisa assim, eu estou parafraseando, tá? Agora você vai para o inferno encontrar com as tuas esposas espirituais. E jogou Joseph no chão, semi-morto, e outros integrantes da milícia atiraram no corpo dele para ter certeza que ele estava morto. Willa Richards recebeu somente um tiro de raspão na orelha, então ele quase não se machucou. Imediatamente as milícias todas se dispersaram, desapareceram, né? Com a mesma velocidade que eles chegaram, eles saíram. E nenhum guarda reagiu, ninguém tentou impedir a invasão da prisão, tá bom? Interessante que pouco antes da invasão à cadeia, depois que eles tomaram vinho e fumaram charuto, né? Hiram pediu que John Taylor cantasse o hino Um Pobre Aflito Viajor, porque eles estavam muito deprimidos, muito tristes. Esses foram os últimos momentos da vida de Joseph. Obviamente ele cometeu crimes, né? Mas teria sido melhor se ele tivesse podido pagar por esses crimes em vida, né? Na minha opinião, particularmente, né? Porque foi uma cena muito brutal, né? Foi um ato extremamente brutal. Então, eu deixo para você decidir como você se sente sobre isso. Eu tenho a minha própria opinião, né? Eu particularmente preferia que ele tivesse podido responder por todos os crimes vivo, né? E talvez desfazer muitas falsas doutrinas que ele estava estabelecendo, dizendo que tinham vindo por revelação. Aí está então a história de Joseph. Eu ainda vou contar para você a reação de Emma, e também de Lucy Mack Smith, quando viram os corpos de Joseph e Hiram, como foi feito o cortejo até Nauvoo, e onde os corpos foram enterrados, porque ainda existem muitos tabus em relação a isso, tá bom? Joseph escreveu a própria história dele pela maneira como ele decidiu viver a vida dele, né? Continua pesquisando, continua aprendendo, escreve a tua própria história. E eu espero que você faça melhores escolhas do que ele fez, tá bom? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.